Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidas em nome do Senhor Jesus. E hoje, meditando no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, vamos perceber que Moisés ele vai esmiuçar um pouco a respeito do primeiro mandamento do Decálogo e ele vai trazer justamente uma exaltação a Deus, a necessidade de que temos de adorar a Deus, de respeitá-lo, temê-lo, fazer de tudo para que esse Deus seja honrado e usar as nossas próprias vidas para que o nome dele seja engrandecido. Então, o desejo de Moisés é que isso esteja incutido na mente dessa nova geração, como temos falado, que está prestes a adentrar na Terra Prometida, e a gente vai ver um pouco mais a respeito disso. Ao longo do livro de Deuteronômio, Moisés vai falar, esmiuçar, né? Vai meditar juntamente com os israelitas sobre os mandamentos de Deus. É um povo que não foi tão exposto desta forma aos mandamentos de Deus. Então, ele está preparando essa turma para que eles realmente possam viver o sobrenatural de Deus. Eles iam tomar posse da maior promessa que Deus tinha para esse povo, para essa nação. Tá bom? Então, sem mais demoras, vamos orar, convidar o Espírito Santo para estar conosco mais uma noite e que possamos sair hoje mais edificadas e fortalecidas em nome do Senhor Jesus. Pai, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, pedindo que o Senhor venha falar conosco, dentro de cada uma das nossas necessidades. Deus, ao longo dos anos, algumas de nós aqui têm alguns anos de caminhada com Cristo, e temos observado que muitas pessoas vão ficando para trás. Muitas pessoas começam a jornada, começam essa caminhada, mas de verdade elas não assumem um compromisso com o Senhor. E no caminho, elas acabam caindo e ficando para trás. Não sabemos, meu Pai, se algumas delas, ou todas, ou nenhuma, possam ainda ter um encontro contigo e obterem a salvação das suas almas. Nós não sabemos. O que nós reconhecemos é que temos a necessidade de nos mantermos em alerta. Precisamos que o Senhor venha nos ensinar e falar conosco, para que a gente não se perca, para que a gente não enrede nesse mesmo caminho de olhar para trás, de olhar para o mundo e de ficarmos cegas com o brilho do mundo e deixarmos de olhar para o Senhor. Deus, ainda que estejamos na tua presença, congregando dentro de uma igreja, ainda que tenhamos a palavra de Deus, nós sabemos que a nossa alma ainda está factível, passível de sofrer com as coisas desse mundo, mágoas, ressentimentos, medo. E não queremos ser reféns dos nossos sentimentos, não queremos ser reféns dos nossos achismos. Por favor, Pai, nos ensina para que a gente realmente não venha cair em tentação. Nos ensina para que estejamos com uma mente forte, que nada possa nos dobrar, que nada possa dobrar o nosso compromisso com o Senhor, nada possa nos fazer nos distanciar de Ti, que nada faça com que a gente se ache já autossuficiente, de modo que não precisemos do Senhor. Não deixa, meu Pai, com que essa ideia venha permear os nossos corações, porque temos visto muitas pessoas caindo nesse erro, nesse engano e colocando em risco a salvação delas. Nós estamos aqui para garantir a nossa salvação e queremos que o Senhor venha nos usar para levar salvação a muitas outras pessoas. Então, faz a tua vontade em nossas vidas, nós te pedimos nesse momento. Engrandece, meu Pai, o teu entendimento dentro de nós, nos dá uma fé cada vez maior, um amor ao próximo ainda mais sólido, e nos dê condição de cumprir todo o teu querer. Nos dê o máximo de vida possível, com saúde e virtude, para que possamos cumprir a tua vontade.
porque isso sim será um prazer. Te entregamos essa noite em tuas santas mãos, pedimos mais uma vez, fala conosco, porque nós precisamos te ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, ele vai começar da seguinte forma. Agora, estes são os mandamentos e estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra em que vais possuir. Esse verso é como se fosse um fechamento do capítulo anterior, do capítulo 5, onde ele está fazendo a exposição dos 10 mandamentos. Então, esses são os mandamentos, estatutos e juízos. O que Moisés vai fazer a partir de agora é destrinchar isso, porque cada mandamento ele tem uma penetração, uma profundidade dentro da alma humana que é extremamente grande. Eu ia dizer profunda, mas ia ficar redundante, mas isso é muito longo. O alcance, o enraizamento da palavra de Deus dentro do ser humano é extremamente importante. Não haverá como nós sermos realmente filhas de Deus, que agradam ao Senhor, se não dominarmos esse entendimento da vontade de Deus, dos seus mandamentos, e se não praticarmos. Lembrando que estamos vendo o Antigo Testamento, e necessariamente as coisas que aqui estão escritas, elas não foram invalidadas. Nós sabemos que após Jesus, alguns mandamentos foram aperfeiçoados, transformados, mas necessariamente eles não foram invalidados. Alguns foram abandonados, especialmente os mandamentos, né, os estatutos a respeito da adoração ritualística que os judeus tinham naquele tempo. Isso caiu por terra completamente. Mas os fundamentos, o código de ética e moral, os fundamentos da fé, os fundamentos do conhecimento do Senhor, do entendimento do Senhor, isso de forma alguma foi perdido ou desprezado por Jesus. Tá? E o que a gente vai ver agora serve completamente para cada uma de nós, serve para as nossas vidas, até a gente entrar no reino dos céus. E creio que ainda assim, depois, também vão servir para fundamentar todo o nosso serviço a Deus, toda a nossa fé em Deus. Então, estes são os mandamentos, estatutos, juízos. Mandamentos são princípios, regras de fé, de conduta moral que determinam uma conduta, um comportamento, regras que determinam a conduta e um comportamento. Os estatutos são essas regras escritas lá, está aqui o estatuto, é como se fosse um contrato, ok? Está aqui. São os estatutos do Senhor. E em seguida, ele vai falar dos juízos. E os juízos são justamente uma sentença, ou as sentenças, o entendimento de Deus a respeito de quaisquer coisas, comportamentos, ações humanas, e a sua determinação do que deve ser feito, o entendimento do certo e errado. São aqui os juízos de Deus. Tudo isso aqui a gente simplesmente tem que obedecer. Não tem uma escolha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Não. Nós simplesmente temos que obedecer. E Moisés tem essa preocupação. A gente vai ver que ao longo do livro de Deuteronômio, essas coisas vão ficar um pouco repetitivas.
E, em princípio, pode parecer que isso é cansativo, exaustivo e desnecessário. E é uma mentira pensarmos dessa forma. Porque se está sendo repetido, revela a importância da compreensão profunda do que está sendo dito, do que está sendo ensinado. E às vezes é necessário que aquilo seja, mais uma vez, repetido, para que fique fixado dentro das nossas mentes. E a gente vai perceber isso aí. Várias vezes Moisés vai se repetir. Não parece, que isso não fique parecido como algo enfadonho. Não, é algo necessário. Sempre que ele repetir alguma coisa, ali você começa a dedicar um pouco mais de atenção e tenta absorver aquele entendimento ainda mais, porque tem coisa mais profunda ali e que talvez a gente não tenha entendido, e se a gente cavar, a gente vai compreender algo mais, aquilo vai nos edificar mais, aquilo vai nos fortalecer, vai abrir nosso horizonte, nossa mente. Tá? Cada dia que passa, isso é a minha experiência pessoal, eu tenho despertado mais para as minúcias dos ensinamentos de Deus, de Deus, aquilo que está nas entrelinhas e que não parece tão óbvio. Mas quando você começa a juntar as peças, você começa a perceber, caramba, como isso aqui faz muito sentido e como eu já deveria ter aplicado isso na minha vida há mais tempo. E se eu tivesse feito isso lá atrás, eu já teria evitado um monte de dor, um monte de problema, um monte de dificuldade, já teria vencido inúmeras guerras e batalhas, conflitos e confrontos. Vale muito a pena a gente se apegar a esses detalhes. Então, tudo isso vai nos amadurecendo. Se você não tiver esse esforço pessoal de buscar esse entendimento, essa maturidade, ela não chega. Alguns dias atrás, eu conversava com algumas pessoas e a gente estava tendo como poderia dizer, uma reunião, uma, uma junção, um ajuntamento de pessoas onde todas se diziam da fé. E em determinado momento, nós cogitamos um determinado assunto que realmente não interessa nesse momento ser dito, mas o que era? Mas o que interessa e o que eu vou falar para vocês são as reações que algumas pessoas tiveram no momento em que o assunto foi pontuado. Bom, o assunto deveria, já que todas as pessoas eram de Deus, né? Todas as pessoas congregam, todas as pessoas já estão na igreja há algum tempo, são batizadas nas águas, aquilo tudo. Então, em princípio, era para todas estarem em um só espírito. E o que a gente observa é que não é uma realidade. É uma grande congregação de pessoas de uma mesma igreja, de uma mesma fé, mas que estão em níveis espirituais diferentes. E isso, às vezes, pode causar tanto conflito, e a gente pode acabar provocando a perda de almas no caminho, se a gente não desenvolver a sabedoria, né? Eu gostaria muito de citar o exemplo a vocês para ficar mais claro na mente de vocês, mas eu não tenho condição de fazer isso aqui agora. Porém, a reação que nós externamos sempre remonta, revela o que está dentro da gente. E quando a nossa reação apela para as emoções, aponta para algo carnal. E aí é nesse ponto onde eu quero chegar, de alguém que está no meio do trigo há muito tempo numa congregação que tem acesso à palavra de Deus, mas não lê, ela não consegue desenvolver maturidade espiritual. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Não consegue desenvolver maturidade espiritual. Por quê? Porque quem nos dá esse nível de experiência é a palavra de Deus. Porque a gente, primeiro, nós vamos extrair da própria palavra de Deus ensinamentos e vamos extrair, ah, como é que eu poderia dizer, sabedoria dos exemplos, dos erros alheios que estão descritos na Bíblia. Né? Então, a gente vê que Deus não poupou ninguém quando colocou
na Bíblia, os grandes nomes da fé e seus erros, suas mentiras, seus enganos, seus ímpetos, a devassidão deles, suas bebedeiras e, enfim, Deus não escondeu nada. Deus deixou tudo muito claro para que servisse de exemplo para a gente. E se a gente aprende com os erros alheios, caramba, isso é sabedoria. Mas quando você não tem acesso a esses erros alheios, porque você não se interessa de ler a Bíblia, porque você não se interessa em cavar sabedoria na palavra de Deus, você não amadurece espiritualmente. E quando a gente percebe, passaram-se 5, 10 anos e a expectativa é de que você estivesse lá na frente, ensinando inclusive outras pessoas, mas não, você está aqui atrás ainda tendo que ser ensinado, correndo um risco muito grande de se tornar uma pessoa meramente religiosa e, de verdade, estar tão distante de Deus que a sua salvação está comprometida dentro da igreja, no meio de uma congregação, batizada nas águas. E isso é algo que a gente tem de estar alerta, muito desperta para isso, não para apontar os erros alheios, mas para toda hora a gente estar olhando para dentro da gente e perceber, caramba, será que eu estou ficando arrogante? Será que eu estou ficando mentirosa? Será que eu estou mentindo para mim mesmo? Será que eu estou ficando orgulhosa? Será que eu estou desenvolvendo medo? Enfim, por aí vai. Isso a gente tem que procurar dentro da gente. Será que eu estou ficando preguiçosa? Será que eu estou ficando relaxada com as coisas de Deus? Provavelmente as pessoas sempre vão apontar para a gente, segundo a mente delas, inúmeros erros em nós. Podem servir como guia para a gente. Mas o melhor guia somos nós mesmos, é a nossa consciência, que vai olhar para dentro da gente e vai dizer: pô, isso aqui não está legal, eu tenho que mudar isso aqui. Como é que essa sua consciência vai ficar apurada, refinada para reconhecer seus erros e suas falhas? Só conhecendo a palavra de Deus, só se aprofundando nos escritos sagrados. Caso contrário, vai ser muito difícil amadurecer espiritualmente, a pessoa vai ficar religiosa, vai perder a salvação, muito provavelmente. Fala, Maiana. Mais do que isso, né? Como o Senhor Jesus disse, a gente ser salvo e salvar o próximo. Não é que você vai apontar os erros dos outros, mas eu prefiro ver como você vai desviar alguém do caminho errado. Você vai desconverter ela daquele erro, vai trazer ela para o caminho de Jesus, para o caminho certo. Lá no trabalho, o pessoal sempre fala alguns assuntos assim que, gente, tem uma que tem o dom de me deixar vermelha. Eu jogava bola, eu ficava com a minha cara no sol quente, com a cara pra cima mesmo, pra queimar a cara, e eu nunca consegui ficar com a minha cara nem queimada. Mas ela fala umas coisas que eu fico tão constrangida que eu baixo a cabeça e todo mundo olha e já diz: ó, a cara de Mai. E eu falei: olha, você tem o dom, viu? Em outras épocas, isso não ia fazer efeito nenhum em mim, mas você tem um dom. E ontem elas estavam conversando lá um desses assuntos. E eu não tinha para onde ir, não consegui nem sair do local. E tem duas que são cristãs, né? Segundo elas. Tem uma que é o puro suco da treta. A bicha é troqueira. E elas estavam lá falando sobre relação no casamento. E tem uma que eu acho que está se convertendo agora. E começou o que pode, o que não pode. A gente sabe o que pode, o que não pode. Eu calado. Eu falei: Jesus, o Senhor conhece a sua filha. O senhor sabe que eu não sou uma pessoa que a coisa vem na boca e eu seguro. O senhor sabe, quando eu vejo, eu já falei. Então, ô pai, me ajuda. Eu quero ser melhor, mas esse povo não deixa. E eles lá conversando, eu com minha cabeça baixa, lendo aquele livro do George Miller, para ver se aplacava. E eles continuaram falando e eu na minha. Eu falei: eu não vou me meter nessas conversas. E pode isso, não pode aquilo. Aí a nova convertida falou: ah,
Entre quatro paredes só diz respeito você e seu marido. Eu, pronto, meu Deus, a irmã tá pecando. Aí a outra, que é truqueira, deu um ensinamento assim lá com nelas e eu calada. Aí continuaram. Quando ficou muito pesado, eu falei: Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não vejo a Maiana falando, não. Eu vou falar para vocês como mulher de Deus, porque eu não quero que o sangue de nenhum de vocês venha cair sobre a minha cabeça. A gente sabe que, que, que isso aí Deus condena, é o único tipo de sexo que Deus condena, é esse aí, o resto tá liberado, mas também não tem necessidade de vocês ficar contando aqui para os outros. E numa dessas falas lá, a que que está se convertendo agora, ela disse que uma mulher, quando eu comecei a falar, ela disse não sei quem na minha igreja disse que a Bíblia não está totalmente certa. Gente, eu olhei para a cara dela, eu acho que se eu tivesse mais próximo um pouquinho, eu não tivesse sentindo dor, eu tinha pegado no pescoço dela. Eu falei, você para com isso, você não repete isso, não, senão você vai para o inferno. Porque a minha irmã lá na igreja falou que tem coisa errada na Bíblia. Até a menina que vai para a igreja respondeu ela. Eu falei, tá vendo aí? Aí eu peguei e falei, ó, vocês têm que ver que as pessoas pegam os versículos isolados e usam a seu bel favor para pecar. Elas usam o pecado dos outros para justificar o delas. E não é assim. Você tem que ter sua intimidade com Deus. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Porque como é que eu vou abrir a boca e dizer que nem tudo na Bíblia é certo? Porque, como a senhora falou, Deus ele não escondeu o erro nem o pecado de ninguém. Deus poderia muito bem deixar oculto isso daí, mas não, ele foi lá e mostrou para todo mundo o que estava errado. Ele não passou a mão na cabeça. Só que as pessoas elas querem usar da ignorância para continuar pecando, para continuar fazendo errado, e muitas vezes a gente vê e deixa, porque é um assunto que eu poderia dizer, não, eu vou me abster, eu vou sair daqui e não vou falar nada. Só que eu preciso tocar a trombeta para esse povo. E às vezes Deus incomoda, porque vira e mexe lá, eles começam com um assunto que não tem como você se segurar. Por mais que a gente diga eu não vou me meter porque a conversa não é da minha conta, mas a sua responsabilidade com a sua alma e a alma daquela pessoa faz com que você dê a sua humilde opinião. E no caso das minhas, sempre sai umas fumaças. Mas é a responsabilidade, porque se eu não falar, eu vou ser cobrada também. E eu estou lutando tanto para ser salva, para permanecer salva, e vou me perder porque eu não toquei a trombeta para outra pessoa. Tem gente que diz, não, eu vou deixar lá, quem tem que ser salvo sou eu que não posso errar. Sim, você não pode errar, mas você também tem a obrigação de, de alertar, você tem a obrigação de se perguntar, como a senhora falou. Hoje, tem uma pessoa que tem dia que ela sofre na minha mão. Eu cheguei para a pessoa e perguntei algo relacionado a mim. Ela falou, isso é pessoal, mas eu falei, não, muitas vezes a pessoa está tão ali envolvida que às vezes, como a senhora disse, ela se engana. Na minha cabeça eu posso estar fazendo uma coisa, mas está demonstrando outra para as pessoas. E eu, mas é porque quer se aparecer? Não, é porque você quer ajuda, porque se você quiser se aparecer, você colocava lá no outdoor, falava para um e outro, mas você chegar para uma pessoa que você tem confiança, que você sabe que ela vai dizer, fulano, vem cá, você vê algo errado em mim? Eu envergonho o nome do Senhor Jesus, porque eu sei que eu poderia fazer, eu queria fazer mais para Deus. Só que ultimamente eu não estou podendo. Mas vira e mexe, tem uma aula, vira e mexe, é cancelado, eu vou para o ponto de oração. Vou andando, volto andando, vira e mexe, eu consigo ir para a igreja andando daqui para lá na reunião de domingo à tarde, eu vou, eu me esforço. Eu sei dos meus esforços. Isso as pessoas não vão ver, e graças a Deus. Mas tem outras coisas que a gente vê que a pessoa está ali só para se aparecer, só para dizer, eu sou de Deus, mas você vê a pessoa fazendo errado e pregando errado. E para os outros, as pessoas já estão perdidas, e chega uma pessoa que diz que é de Deus e está mais perdida do que essa outra. Aí ela vira para mim, Mai, eu fico dormindo na hora da palavra, eu falei, isso aí é o diabo, pode levar para o inferno. Por isso que você está aí dizendo que a Bíblia tem coisa errada. Não se converte, não. E ao mesmo tempo você vê,
ela chega em maio, ela começou a vir perguntar as coisas para mim. E eu olho assim e falo, ó Deus, o senhor conhece, né? O senhor sabe. Mas esse é o nosso papel. É estar atenta, é procurar ser de Deus e levar as pessoas a ser de Deus. Porque Moisés, ele poderia dizer, eu vou morrer mesmo, por causa de vocês eu não vou entrar na terra que se exploda. Mas ele estava ali cumprindo o chamado dele até o final. E eu falo direto para Deus, eu quero morrer assim. E se o senhor vê que eu vou me perder, me leva logo. Mas tem essa responsabilidade. Chegar numa reunião que a gente está ali vendo uma pessoa sofrendo da mão do diabo e você sabe que você pode fazer uma oração, ainda que você não, aquela pessoa não vá saber que você está orando por ela, mas você está lutando por outro e se esforçando, não tem preço, não tem preço. É sair de lá é renovada. Deixa eu calar a boca que eu acho que eu já falei demais, tenho nem maxilar para isso. Pois é. Então, é esse cuidado que Moisés está tendo, né? Como Maiana bem pontuou aí. Ah, ainda que eu não vá entrar na Terra Prometida, eu tenho como compromisso com Deus ensiná-los como vocês devem se portar quando entrarem na Terra Prometida. Então, algumas vezes ele vai ser um pouco repetitivo, e esses momentos é o que nós devemos guardar mais, inclusive. Certo? Então, verso 2: para que possais temer o Senhor teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a ti e a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os seus dias. Há poucos dias eu estava comentando, inclusive, com algumas pessoas da congregação, da igreja, justamente a respeito disso aqui, o prolongar dos dias. A gente, hoje, pelo menos a maioria das pessoas, não querem viver muito. Elas querem, inclusive, que Jesus volte logo, porque elas não querem viver nesse mundo mais. E realmente esse mundo está um saco, está uma chatice, né? Está muito mal, perverso. A gente não tem prazer em viver nesse mundo, salvo para fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela tem que ser um propulsor dentro da gente, algo que nos instiga, nos estimula a desejar, inclusive, viver mais e viver melhor, para continuarmos sendo úteis a Deus. Inclusive, eu usei o exemplo, por exemplo, da minha mãe. Mãe hoje está cheia de enfermidade, toda pôde a bichinha, e eu fico olhando, caramba, envelhecer para ficar assim é sofrido. Às vezes ela tem dor de tudo que é lado. Pô, isso é sofrido, mas para que envelhecer assim? Mas a verdade é que esse envelhecer que aqui nós estamos vendo na Bíblia não é o envelhecer que nós vemos hoje na nossa sociedade atual. Eu não vou falar nem na Bahia, Brasil, eu estou falando do mundo. Nós temos hábitos extremamente deletérios à nossa saúde, para o nosso corpo, são hábitos que nós adquirimos com o passar do tempo, e praticando essa porcaria desses hábitos todos os dias, nós estamos matando o nosso corpo. Enquanto a alma está aqui precisando gozar de vida para ser útil às obras de Deus, nós estamos fazendo um trabalho de autossabotagem, prejudicando o nosso corpo. Aí chega numa velhice, uma velhice doente, chata, cansativa, enfadonha. Mas por quê? Não é isso aqui. Caramba, se fazer a vontade de Deus, se quando a gente faz a vontade de Deus, a promessa, como a gente está vendo aqui, é prolongamento dos seus dias na Terra, não dá para a gente pensar que esse prolongar de dias na Terra seja algo ruim, né? Que a velhice seja algo dolorida, sofrida, triste, chata, monótona. Não é o que Deus espera para a gente. A gente que está perdendo a visão. Estamos nos tornando egoístas o suficiente para olhar apenas para o nosso umbigo. Não, eu não quero sofrer, melhor ir para Jesus logo. Mas não é o que Deus quer. É aquele dilema de Paulo, né?
Eu gostaria de ir logo para o céu para ver Jesus, mas se eu ficar aqui na terra, eu ainda tenho muito fruto para poder produzir. E essa tem que ser o nosso desejo, de verdade, ter longevidade de dias, com saúde, com desejo de fazer a vontade de Deus, porque é o propósito de vida. Falamos isso aqui alguns dias. Qual o seu propósito de vida? Se você não tem propósito, realmente, caramba, você viveu uma vida perdida, sem ter um norte, o que fazer, é uma vida realmente sofrida. Não saber o porquê da sua existência, ou como você pode ser útil para alguém, não, isso é realmente muito sofrido, é chato, é um peso, é desagradável. Mas não é o que Deus está falando. Então, ele vai dizer aqui, né, no verso 1, que agora estes são os mandamentos, estatutos, juízos do Senhor vosso Deus, que ordenou para que vos ensinasse, para que pudesses cumpri-los na terra que vais possuir. Bom, vocês vão entrar nessa terra e vocês têm que aprender isso aqui. O que vai acontecer de bacana quando vocês entrarem nessa terra obedecendo isso aqui? Ó, o que vai acontecer de bacana? Se prolongarão seus dias na terra. Ah, mas a gente é peregrino aqui nessa terra, Lília. Na verdade, vai ter um outro lugar para onde a gente vai, não sei o que, beleza, e depois volta todo mundo para a terra. A vontade de Deus era povoar a terra. Ele fez isso aqui para a glória dele e para nós usufruirmos e engrandecermos o nome dele enquanto usufruímos. Em algum momento a gente perde essa visão, né? Em algum momento a gente perde essa visão. Não afetando a todos, porque como o Isis aqui bem deixou, ela quer morrer velhinha, cheia de dias. Era um pensamento que, sinceramente, eu não tinha. E eu estou mudando. Estou falando com vocês, eu estou amadurecendo, eu estou mudando. Por que que eu estou mudando? Porque eu leio essas coisas aqui, pessoal. E não faz sentido eu desejar ir embora aos 50 anos, como eu já cansei de falar aqui para muitas, né? Para mim, 50 anos já deu. Não. Caramba, eu tenho que fazer isso aqui, a vontade de Deus, ó. Ter vida o máximo possível e sendo útil, porque também, se não for assim, se for ter vida apenas para viver para o meu próprio umbigo, para o meu ventre, é uma estupidez a minha existência, ou seria uma estupidez essa minha existência. Entende? Maiana se levantou a mão, queria falar alguma coisa. Queria. Ah, Esses dias eu caí na besteira. Esses dias não, acho que foi ontem, ou antes de ontem, porque às vezes não precisa ser velho para morrer doente. Eu senti tanta dor, que eu falei para Rai, eu falei, Rai, eu entendo Elias. Eu entendo Elias, embora Elias foi por causa de uma palavra, ele estava cansado. Mas chega um ponto que eu falei, não, eu só queria dormir e não acordar nunca mais. Sabendo que eu vou ser salva, é lógico, naquela hora. Porque chega uma hora que a dor toma conta dos seus pensamentos. Mais cedo, eu falei para a senhora, quando eu estava lá, eu tomei Tramal, eu tomei Profenid. A única coisa que aliviou foi a dor no ombro, a dor que estava irradiando para o ombro, mas eu voltei com as mesmas dores, eu vim para casa cedo. Eu tô aqui de ousada, porque se eu fosse fazer vontade do meu corpo, eu não estaria aqui. E eu falei, Deus, eu não aguento mais, me leva, me leva. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me mata, porque não dá. Eu não tô mais aguentando. E ainda vem os outros para encher o saco, porque assim, a pessoa chega, como é que você tá? Aí você fala. Aí a pessoa começa a dizer um monte de coisa que não tem nada a ver, e é como se você fosse, tivesse pedindo para ela. Você pode fazer isso para mim, ou então você pode cuidar de mim? E não foi isso que aconteceu. Aí eu só ouvi aquela voz que falou bem assim: se você morrer, eu vou usar quem? Eu falei, eu podia ter dormido sem essa, eu podia ter dormido sem essa, mas não, eu procurei. Confesso que hoje eu ainda cheguei a pensar isso. Eu falei, nem para morrer presta. Aí eu lembrei da resposta e falei, Deus, foi impulso, o Senhor me conhece, me perdoa. Mas é melhor aprender que nem a senhora está aprendendo do que tá levando esses tapas na cara que eu ando levando. Mas às vezes realmente é o cansaço. Chega uma hora que se a pessoa não disser, não pensar que tem um propósito, porque eu sei.
Qual é? Eu não sei, tem um motivo. Para mim não interessa o motivo. Eu olho assim, às vezes eu falo, é, eu devo ser muito forte, viu? Porque Deus vê uma força em mim que eu não estou conseguindo enxergar. Mas eu sei que na hora que Ele quiser, isso acaba. Mas não vai ser isso que vai me fazer sair da igreja, que nem eu vejo gente saindo da igreja porque perdeu um marido, porque perdeu um emprego. Não dá. E permanecer com Deus não é saber que a coisa vai ser fácil. É você mostrar para ele que ele é Deus acima de tudo isso. E eu aprendi, eu falei, Jesus, ó, eu podia ter dormido sem essa, mas eu fiquei sem graça. Eu sozinha. Imagina se Deus me fala uma coisa dessa pela boca de outra pessoa. Não, minha irmã, não dá certo, não. É isso mesmo, tá? Então, vale essas reflexões. Isso é prova de que, glória a Deus, estamos crescendo, né? Então, para que possais temer ao Senhor, então você tem que conhecer essas regras, você tem que conhecer esses mandamentos, você tem que conhecer esses estatutos, esses códigos, esses princípios, vocês têm que conhecer tudo isso para que vocês possam temer ao Senhor, seu Deus. E a ideia de temer não é necessariamente ter medo, o que também não significa que isso não implique também, não faça, não cause um impacto. Você imaginar a poderosa mão de Deus pesando sobre você é temeroso, claro, é temerário, pelo amor de Deus, lógico que sim. Mas não é esse nível de temor que Deus quer da gente. É o temor de não sermos úteis para Ele, é o temor de não conseguirmos agradá-lo, de não conseguirmos ser tão gratas como Ele merece que sejamos. Esse temor é o temor de não fazer Ele feliz com a nossa existência, não deixar Ele contente com o investimento que Ele tem feito na gente, os talentos que Ele tem nos dado e que nós temos que multiplicar esses talentos. Então, a ideia de temer a Deus não é ter medo de Deus, tá? Ainda que isso pese também, mas não é o principal. Esse temor é de você realmente não alcançar um nível tal de que realmente você agrade o teu Deus com o seu proceder, né? Alguns dias atrás, mentira, muito tempo atrás, eu vi um rapaz fazendo um comentário, né? E aí, se você chegasse diante de Deus, o que que você perguntaria? E aí o cara fala e pergunta: e aí, valeu a pena? E como assim valeu a pena? Valeu a pena o senhor ter investido em mim? O que eu fiz estava na sua estatura? Te agradou? Eu cheguei perto de estar completo dentro de tudo que o senhor projetou para mim, ou do que o senhor pensou para mim, né? Eu cheguei, valeu a pena o que o senhor fez por mim? Realmente é um diálogo interessante você se colocar diante de Deus e você perguntar isso a ele. E talvez a resposta seja louvável, né? Seja agradável aos teus ouvidos, ao seu coração. Talvez a resposta não seja tão agradável. Você conversar com Deus, você vai obter essa resposta. E isso vai fazer com que talvez você desperte ainda mais para realizar todo o querer de Deus. Que às vezes a gente o faz em parte. A gente mistura o nosso querer com o querer dele. Estamos amadurecendo, pessoal, mas é muito provável que muitas vezes a gente misture o nosso querer com o querer de Deus. E de repente o nosso querer prevaleça. Às vezes tem umas pessoas, quando a gente marca os trabalhos, né, da evangelização, por exemplo, e aí tem gente que dentro de 4 domingos, por exemplo, não, eu vou um, porque o outro eu tenho que ficar com minha família, o outro eu tenho que descansar, o outro eu tenho que ir para o futebol. Eu vi umas coisas dessa recente. Eu entrar num grupo e comprometer meu domingo, e aí o meu futebol? Né? Pessoas que se dizem ser de Deus, mas que ainda não compreenderam que eles têm que temer ao Senhor, eles têm que agradar ao Deus.
Eles têm que fazer, meu Deus, tem que fazer por onde merecer a vida que Deus tem dado. Tá? Enfim, níveis de maturidade espiritual. Então, ah, para guardar os estatutos, mandamentos que eu te ordeno a ti, a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Vocês têm que replicar isso aqui para frente, para que se prolonguem os teus dias. E com certeza, esse prolongamento de dias não é um prolongamento de dias com dor. No instante, a Isis aqui citou Jó, lembrou-nos de Jó, né? E não é para ter uma vida como a de Jó. Jó foi um exemplo, mas a gente vê que o final da vida dele foi maravilhoso e o cara estava zeradinho, sem dores, feliz da vida e ainda ensinando a outras pessoas como temer e adorar a Deus. É isso aí, é o nosso propósito. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, para que tudo te vá bem. Se a gente guarda os mandamentos, tudo tem que ir bem. E para que te multipliques. E aí a gente vai pensar nessa multiplicação em duas vertentes: a multiplicação natural, multiplicação da carne, que são os filhos dos filhos, as nossas gerações, né, de pessoas humanas que nós vamos gerar da carne. E a multiplicação de vidas que vamos alcançar através da espiritualidade, né, da evangelização, do ensino das coisas de Deus para as pessoas. E assim vamos multiplicar, formando filhos para Deus. Então, vamos ter os nossos filhos, que devemos cuidar para fazer deles filhos para Deus, e vamos ter os nossos filhos espirituais, que vamos multiplicar para fazer deles também filhos para Deus. A intenção de Deus nunca é ficar por ali, é sempre crescimento, né? Para que te multipliques, como o Senhor teu Deus, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu, na terra que mana leite e mel. Lembrando que esse leite é leite animal, mas o mel não é o mel de abelhas, tá? Esse mel aqui é sumo das tâmaras. Às vezes a gente lê isso aqui e pensa que é mel de abelha, né? Não, tá? É o sumo das tâmaras, que ela é docinha, docinha, talvez até mais do que o mel, não sei. Ouve, ó Israel, ele já falou aqui no verso 3, né? Portanto, ouve, ó Israel. Aí ele repete agora aqui no 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não há outro Deus, está claro isso para a gente, mas isso poderia ficar confuso para Israel naquele momento, porque ele ia se dar com pessoas que novamente estavam expostas ao politeísmo, à adoração a vários deuses, assim como no Egito, assim também entre os cananeus. E Deus estava deixando claro através da boca de Moisés que não existe outro Deus. Para a gente parece uma coisa muito boba de se entender, muito fácil. Porém, aquilo que eu falei há pouco, examine-se, porque às vezes a sua adoração a Deus está diminuída. Às vezes você está adorando mais o seu filho, às vezes você está colocando seu marido acima de Deus, sua vida financeira, sua carreira, né? Às vezes você está botando o seu ministério acima de Deus. Você acha que faz mais do que tudo. Você acha que o que você faz é tão digno, tão digno, tão digno, que ninguém faria melhor do que você. Na verdade, é Deus que guia, é Deus que nos usa. A gente não faz muita coisa de nós mesmos, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Primeiro, pessoal, que vale a pena a gente pensar é sobre esse amar, que de forma alguma tem a ver com alguma emoção humana. Esse amar tem a ver com compromisso, com fidelidade, com a pessoa estar tão dedicada a honrar a Deus, que isso se transforma no verdadeiro amor, onde ela sacrifica a própria vida para agradar esse Deus que te salvou. É essa pegada aqui. Esse amor não tem nada a ver com emoção. Não tem nada a ver com emoção. Tá bom? Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Então, você terá um compromisso, uma fidelidade, sacrificará por esse teu Deus de todo o teu coração, com as suas emoções, de toda a tua alma, com a sua essência, com a sua consciência, com o seu intelecto e com todas as tuas forças. A força de um jovem é uma, a força de um velho é outra, mas a força que você tem, ela tem que ser completamente usada para adorar, satisfazer, engrandecer, exaltar, amar esse Deus. Entende? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, aquele momento na mesa, né? Todo mundo comendo junto. Não, Lilian, essa coisa do passado. Hoje ninguém mais come junto na mesa. Todo mundo pega seu prato e vai para frente da televisão ou fica diante do seu celular. Pois bem, essas distrações atrapalham isso aqui. O momento em que a palavra de Deus pode ser pregada, fortalecida dentro do seio familiar. E esse é um momento que deveria ser aproveitado pelas famílias para pregar a palavra de Deus. Em que primeiro momento? No momento de orar para agradecer por aquele alimento. É um momento onde você dá exemplo para seu cônjuge, para seus filhos, de que Deus está em primeiro lugar. Deus foi o provedor daquele alimento. Você reconhece que Deus foi quem permitiu ter aquele alimento. Orar pelas pessoas que não estão tendo alimento, orar por todas as pessoas envolvidas para que aquele alimento chegasse até você, desde lá da ponta, aquele cara que comprou a semente, semeou, regou, aquele que colheu, beneficiou o produto, ensacou, fez chegar nas prateleiras do mercado, transportou no caminhão e fez chegar até a sua mão, a sua mesa, aquela pessoa que cozinhou, abençoar todo esse povo. Então, só nesse primeiro momento, você já fez coisa pra caramba sem nem perceber com uma só oração. E isso é exemplo para a sua geração. Hoje nós não costumamos mais fazer isso. São momentos ou valores ou hábitos, tradições que deveriam ser, inclusive, resgatados. A proporção que a gente vai vendo essas coisas, vamos aprendendo, a gente tem que resgatar isso e passar a praticar. Aprendemos errado, nos permitimos nos distrair, temos nos permitido isso, mas aí agora vem um aprendizado. Puxa o foco e vamos fazer aquilo que é devido. Porque, enfim, os nossos filhos ou os nossos parentes, eles têm que ver em nós Jesus. Eles têm que ver em nós o temor a Deus. Eles têm que aprender o que é amar a Deus. Porque senão eles ficam pensando que é desenvolver um sentimento. Eu acho bem complicado você desenvolver um sentimento por alguém que você não vê. Eu acho complicado. Dentro da nossa família, nós temos ali nossos primos, são pessoas mais afastadas, né? Primo de segundo grau. Aquelas que estão perto,
de repente um tio próximo, né? O avô, a mãe, o irmão, são pessoas que você tem maior apego, sentimento. Mas aqueles que são da família, mas são mais distantes, de vez em quando você vai falar, fulano morreu, e fulano teve que fazer uma cirurgia, ó, fulano viajou, foi para outro país. Situações que acontecem que não mexem muito com você, desse amor, esse sentimento, ele não existe por quê? Porque a pessoa está distante, você não vê. Então, eu acho bem complicado você desenvolver emoção para com Deus. Eu acho particularmente complicado. De repente, você conseguiu fazer isso. Eu consigo amar a Deus de uma forma intelectual, entendendo o meu serviço, meu compromisso, minha fidelidade com Ele. Mas sentimento, por ser sincero, não tenho esse nível de entendimento. Tá? Não tenho esse nível de entendimento ou de sentimento. Eu tenho um compromisso. Eu sei o que Ele é para mim e eu sei o que eu sou para Ele. Então, enfim, estas palavras te ordeno nestes dias, estarão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Diligentemente é você fazer a coisa o mais rápido possível, da melhor forma possível. Lembra esse conceito? Ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, né? Estão indo fazer um passeio, vou ali no shopping, vou viajar, vou passar um tempo na Chapada Diamantina, vou conhecer a Europa, fazer uma visita em Nova York. Meus filhos, minha família vai junto. No caminho, o que que eu farei? Falarei do amor de Deus, falarei das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus. Inevitável, aonde eu vou, viajo, eu gosto de viajar pra caramba. Viajo muito menos do que gostaria, mas enfim. Sempre que eu vou em alguns lugares, eu procuro admirar a beleza local, as maravilhas, né, as coisas que são criação de Deus, a natureza, as pessoas, e tento sempre espiritualizar a coisa de alguma forma com alguém. Poxa, olha para aquilo, é assim, é assado, meta a Bíblia no meio. É mais ou menos isso aqui, tá? Quando andares pelo caminho, fala das coisas de Deus. Quando te deitares e quando te levantares, que a todo instante a vontade de Deus, as coisas de Deus estejam permeando a sua vida. Caramba, ele está falando de um jeito que 24 horas por dia você está envolvida com as coisas de Deus e não embaraçada com as coisas do mundo. Lembra que Paulo fala isso? Não vos embaraceis com os negócios desse mundo. Está falando de negócio apenas, está falando de coisas, de situações, de comportamentos, de hábitos, que podem fazer com que você tire Deus da jogada por minutos. Não vos embareceis com os seus celulares. Esse negócio de ficar lá no feed, caramba, isso faz a gente perder um tempo terrível. É uma distração absurda. Todas nós estamos expostas a isso. Mas com o conhecimento, nós temos de nos disciplinar e mudar o nosso proceder e comportamento, de forma que a gente venha fazer as coisas que agradem a Deus, né? Eu vi outro dia um comentário, se a cada minuto que a gente pegasse o celular, em vez de ver uma notificação de alguma rede social, a gente abrisse para ler um versículo da Bíblia, pô, ia ser edificante para caramba. A gente leria a Bíblia talvez em 3 meses, de cabo a rabo. E as levarás atadas como sinal em tua mão, entendendo que esse sinal é como se fosse um lembrete. Os judeus, eles têm alguns objetos contendo a palavra de Deus que eles colocam sim na mão, eles colocam aqui na testa, mas talvez esse versículo não seja tão literal assim. Entendo que o que ele quer dizer é que a gente não perca de vista a palavra de Deus, que esteja sempre aqui, ó, no centro, entre os nossos olhos, aqui, ó, lóbulo frontal, que esteja aqui no centro das nossas decisões.
a palavra de Deus para que nos guie. A obra das nossas mãos não seja para fazer aquilo que é mal, mas para fazer aquilo que Deus aprova, que seja sempre um lembrete para a gente, que os nossos pensamentos e as nossas ações, as nossas atividades devem estar conectadas com a vontade de Deus, devem reverenciar, adorar ao nosso Deus. E as levarás atadas como sinal na tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Tudo isso para fazer a pessoa lembrar, Deus, ao entrar e ao sair, que Deus me leve, que Deus me traga de volta, né? Obrigada, Deus, mais um dia de vida, me leve em paz e segurança. Chegou em casa, obrigada, Deus, porque sobrevivi, cheguei em paz e segurança. Tudo isso, toda a nossa rotina, nossa vida, tem de estar envolvida com a vontade de Deus. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus tiver te trazido a terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, dar-te-ás cidades grandes e boas, que tu não edificaste. Que fique sabido que as bênçãos de Deus nem sempre precisam ser construídas com as nossas próprias mãos. Às vezes, Deus nos dá de mão beijada mesmo. Isso pode acontecer, sim. Eclesiastes fala, né, que o iníquo acumulará para beneficiar aquele que é justo, aquele que serve a Deus. Isso pode acontecer perfeitamente. Tá? Então, aqui ele vai falar justamente a respeito disso. Vocês vão entrar numa terra onde já está tudo pronto. Vocês vivem agora em tendas, cabanas, né? Construções de paus, de peles, de panos. Vocês vão entrar agora em construções imutáveis. Né? Elas não são deslocáveis, melhor dizendo. Tá? São residências fixas. Vocês vão poder crescer em redor de algo e vão desenvolver e se multiplicar fixos, diferente no deserto, onde havia falta de tudo. Não, agora vai ver, é sobejo de tudo, né? Tudo sobejando. Então, dar-te-ei cidades grandes e boas, que tu não edificaste, e casas cheias de todas as boas coisas, que não encheste, e poços cavados, que não cavaste, e vinhas e oliveiras, que não plantaste. Quando comeres e te saciares, então, cuidado, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É muito fácil a gente lembrar do Senhor no momento da dor e do sofrimento. E é muito fácil a gente esquecer de Deus no momento em que tudo está bem, estamos na bendita ou maldita zona de conforto. É fácil a gente esquecer de Deus quando tudo vai bem. É fácil. Quando Moisés fala isso para esse povo jovem, novo, ele está querendo dizer que mantenham suas mentes em alerta, olhando para todas as coisas que vocês vão possuir e entendendo que isso não veio da mão de vocês, foi Deus quem lhes entregou. Não cresça os olhos naquilo que neles pertence, é de Deus. Deus só está lhes dando a condição de usufruir enquanto se prolongam seus dias aqui nessa terra, porque vocês estão obedecendo a Deus. Então, é um efeito dominó, tudo muito bem correlacionado. Então, cuidado, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus. Mais uma vez, ele falando de temor a Deus. E o servirás e jurarás pelo teu nome. Ah, Lília, mas jurar é pecado, não pode jurar. Não. Pode? Pode. Ele está dizendo aqui, jurarás pelo teu nome. O que não pode é você fazer o uso do nome de Deus em vão.
Né? Eu juro que minha caneta é Bic. Coisa idiota, entendeu? Não, eu juro que eu estou contigo até o fim. Em nome de Jesus. É você estar assumindo um compromisso, é você estar firmando um pacto. Quem é maior do que Deus para que você realmente possa levar a termo esse compromisso até o fim? Então, você colocou, empenhou o bem máximo que você pode ter na sua vida, que é o próprio Deus. Então, você vai ser fiel àquela palavra. Então, coisas importantes, não tem problema, né? Ele até está orientando. Jurarás em nome do teu Deus. Mas não coisas idiotas, né? Não buscareis outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta. E nós já sabemos que sim, tem falsos deuses sendo adorados por aquele povo. De cara, eu diria que facinho, facinho, Baal e Aserá. Mas existem muitos outros, mais de, sei lá, 100. É muito falso Deus que existe, mas esses dois eram os principais e estavam muito disseminados na religiosidade dos cananeus, dos amorreus, daquele povo que Deus mandou eles destruírem para eles possuírem essa terra, tá? Temerás o Senhor teu Deus, o servirás, jurarás pelo teu nome, não buscarei outros deuses, os deuses dos povos que houver à sua volta, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso entre vós. Tem versões que fala de um Deus ciumento. Ele pode ter ciúme, ele pode. A gente não, mas ele pode, tá? É um Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e não te destrua da face da terra, que era o que Deus estava determinando aos povos que seriam agora conquistados. Esses povos adoravam outros deuses, Deus deu tempo para que eles se arrependessem, não houve arrependimento, não houve mudança de mente, transformação, novo nascimento, conversão, não houve nada disso, beleza, destrua esse povo, porque eu não quero que vocês se misturem com esse povo, destrua esse povo. Não tentareis ao Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. O que aconteceu em Massá? Aquela história lá de ferir a rocha, né? De Meribá. Abra aí Êxodo, no capítulo 17, no verso 1. Abriu aí? Êxodo 17, no verso 1. Vamos ler aqui rapidinho. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Por isso, o povo contendeu com Moisés e disse: Dá-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais o Senhor. E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos trouxeste do Egito para nos matar de sede? A nós, os nossos filhos e nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. Então o Senhor disse a Moisés: Vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel. E o teu cajado, com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Eis que estarei, ouve isso aí? Pega a visão. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim, à vista dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Meribá,
Massá significa tentar, ou melhor, teste, né? Teste. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Então, volta aí para Deuteronômio. O que significa esse momento aqui, do verso 16: não tentareis ao Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Não duvide de que Deus é contigo. Não duvide de que Deus já está à sua frente. Não duvide que Deus está cuidando de tudo isso. Não tente, não teste o seu Deus. Não teste. Alguém estava passando por um teste naquele momento e não era Deus, era a fé dos israelitas. E eles foram reprovados porque eles duvidaram. E eles perguntaram: será que Deus está mesmo conosco aqui? Poxa, e Deus estava o tempo todo, o tempo todo. Então, ele traz à memória isso, provavelmente era algo relativamente fresco na mente deles, isso é possível. E aí ele fala: ó, não faz igual vocês fizeram lá em Massá, tá certo? Isso vai atrair sobre vocês a ira de Deus. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor. Ele falou antes: ouvireis. Ele já falou outra vez: ouvireis. E agora ele está falando: guardareis. É tudo a mesma coisa. É você guardar dentro do seu coração, dentro do seu intelecto, na sua mente, na sua alma, a vontade de Deus, todo o querer de Deus e obedecer, cumprir. Não é um ato vazio de memorizar palavras. Não, é aprender um conceito e colocá-lo em prática. Isso é amor. Isso é amor. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus e os teus testemunhos e os seus estatutos que ele vos ordenou. E farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem contigo e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou aos teus pais. Então, o fato de obedecermos à vontade de Deus não é algo sem uma consequência. Tudo vá bem contigo e na terra em que você está possuindo. Terra não, a boa terra. Tudo vai bem. Só obedece que dá certo. Não é isso? Sim, resumindo, simples, obedece que dá certo. Para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou. E quando teu filho te perguntar, no tempo que virá, no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou, então dirás ao teu filho, esse ensinamento de geração a geração, nós falhamos demais. Eu não lembro de meus pais me ensinando a respeito das coisas de Deus. Não lembro. Eu estudei em uma escola católica até o segunda série, na época, né? Segunda série. E ali eu ouvi alguma coisa de Jesus, assim, mas bem superficial, tá? Superficial. Tinha aula de religião, mas era muito superficial. Eu cresci sem o devido entendimento de quem era Deus, Jesus, propósito com Deus, vida com Deus. Não tinha pecado, não tinha esse conhecimento. Meus pais deveriam me ensinar, eles não me ensinaram. Eu não sei se eles foram ensinados. É muito provável também que não tenham sido ensinados. Tá? Então, hoje nós devemos fazer o contrário. A gente tem que ensinar os nossos filhos. E se não tem filho na carne, seus filhos na fé. A gente tem que ensinar. Não dá para ser diferente, certo? Então dirás ao teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios grandes e dolorosos
ao Egito, a Faraó e a toda a sua casa, diante de nossos olhos. E nos tirou de lá, para que pudesse nos trazer, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. Então, parte do entendimento de transmitir esse ensinamento às gerações era contando a história de Israel. Faz parte hoje da nossa vida também. Eu tenho uma irmã que ela odeia judeu. Por quê? Porque isso foi plantado dentro dela, que judeu não presta. Isso, na verdade, foi plantado em todo mundo, que judeu não presta. O que Moisés está dizendo aqui é que a gente tem que lembrar que esse é um povo eleito, cuidado por Deus. Nós temos de contar essa história para as pessoas. Os judeus, eles tinham essa obrigação. Mas hoje, tudo que nós temos a respeito de conhecer a Deus, de Jesus, vem dos judeus. Inclusive, o próprio Jesus era judeu. Nós temos de saber da história desse povo. O legado desse povo nos interessa. Não somos como eles, porque eles não aceitaram ainda Jesus. Mas o legado que eles têm para nos ensinar é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Então, ele vai contar aqui a história. Tem alguma história tão forte quanto a abertura de um mar extremamente caudaloso para libertar um povo relativamente pequeno de uma nação gigantesca e poderosa naquele tempo? Tem muitas histórias na Bíblia, mas nada foi tão grandioso como esse fato. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, a libertação do Egito é citada, sempre é citada, de Gênesis a Apocalipse. E é o que ele está falando. Quando as pessoas perguntarem, né, os seus filhos, suas gerações perguntarem, o que significa essa lei de Deus aí? Ah, meu filho, vem cá que eu vou te explicar. É isso, é isso, é isso. Nós temos que temer a Deus porque ele foi grande, sempre foi muito grande, sempre foi maravilhoso com o nosso povo. Nos tirou de lá para que pudesse nos trazer e para nos dar a terra que jurou aos nossos pais, nos tirou do Egito. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno. E aqui, quando ele fala de eterno, meu Deus, o homem não é eterno. Então, não tem como você entender isso aqui, senão a salvação da alma. Está implicada a salvação da alma se há obediência à vontade de Deus. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que ele pudesse nos preservar vivos como somos nesse dia. Um monte ficou para trás, morreu, mas nós estamos aqui vivos para contar história. Então, ele fala da vida nessa terra, com seus dias sendo prolongados, e a vida eterna, com a alma sendo salva. O que eu preciso fazer para alcançar esses dois objetivos? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E será a nossa justiça se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. E aí a gente vem com esse novo conceito, justiça, quer dizer, novo assim, algo que Moisés está trazendo para o ensinamento dessa nação, dessa geração, o conceito de justiça. Justiça. Então, como é essa justiça? Como é que eu alcanço essa justiça? É só você estar dentro da vontade de Deus. Você será considerado como justo e vai alcançar as bênçãos da justiça. Meritocracia. Meritocracia. Isso existe sim. Então, povo lindo, é isso aí que nós temos para hoje, tá certo? O tempo está aqui bem curtinho. Vou pedir aí só para uma pessoa ou duas, de repente, comentarem
e aí mais uma faz a oração, tá certo? Então, deixa eu começar aqui. Ah, teríamos aí a Viviane. Fala, Viviane. Boa noite, meninas. Boa. Tô aqui na guerra, viu? Lutando. Ai, esse capítulo, o que ficou para mim é tipo uma direção, né, de Deus, né? Ele guiando o povo. Agora, assim, era um pessoal difícil, viu? É um povo complicado, complicadíssimo. E é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa no dia de hoje. Não tô vendo diferença nenhuma, como a senhora mencionou aí no início, né? Da nossa meditação aí, deu exemplos de cristãos, né? Eu vejo a mesma coisa, eu não vejo nada de diferente disso daqui, né? Mas Deus, como ele é um Deus zeloso, né? Ele sempre tá propagando, tá falando, né, da palavra dele para a gente andar em obediência à palavra dele, né? Porque ele quer isso de nós, obediência para que a gente venha cumprir a palavra dele, né? Para ganharmos a nossa alma e cumprir o ID. Porque não existe como você tá salvo, você quer salvar. Não existe você tá salvo e quer viver sua vida. Não existe isso, não tem como, não tem como. Então, o que ficou para mim foi isso. E também, dona Lília, essa parte daqui que passa, né, para os filhos, né? Muito interessante isso, que eu também não tive isso dos meus pais, né? Eu só vim compreender a palavra de Deus e entender por causa de uma dor que eu sofri. Foi por causa dessa dor que eu fui buscar o Senhor Jesus. E com isso ele foi me ensinando, foi me mostrando quem era ele, mostrando a palavra dele, que eu fui entendendo. Eu não entendi rapidamente, foi uma coisa paulatinamente, Deus mostrando, mudando, me mostrando qual era o caminho, qual era o que é a verdade, quem é a verdade, né? A verdade que é o Senhor Jesus, que só através do Senhor Jesus que nós somos salvos. Ele foi mostrando, foi moldando, foi mudando. Então isso é muito importante. Quem tem filhos, né? Quem já é cristão e tem filhos, é importantíssimo isso, né? Para o crescimento, para ele entender da palavra de Deus, né? Isso se eles, né? Desejar seguir o Senhor Jesus, né? Que ainda tem essa parte aí. Mas enfim, foi isso que ficou para mim nessa noite. Beleza, dona Viviane? Isis, está sumida, desaparecida. Olha eu. É pra orar, né? Não, é para você comentar, caso você queira. Se não, tudo bem, pode orar. Minha língua tá um chicote hoje. Como é isso? Moro orar. Não, é porque esse momento da minha vida, esse momento de dor, o meu limiar de dor, o limiar de dor de cada uma é diferente. A minha dor, não posso dizer que a minha dor é maior que a sua, ou é maior que a de Mai. Eu só posso falar da minha dor. E eu passei um processo de dor, a vesícula atacada, e eu lembrei o que eu aprendi, que eu não devo perguntar por quê, mas para quê. E o que eu aprendi é é, é, que é importante o momento de dor também. É um momento da gente ser provado e a gente provar a Deus. Porque quem é você se tudo fosse perfeitinho? Quem sou eu se eu não tivesse nenhuma dor? Se eu não tivesse nenhum espinhozinho na carne? Se minha vida fosse perfeitinha, redondinha? Quem seria eu? Será que eu esqueceria de buscar a Deus? Se eu não precisasse, sinceramente, se eu não precisasse dele, se eu não precisasse dele todos os dias na minha vida, me sustentasse, quem seria eu? Será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Então, o que ficou para mim é que eu preciso entender que essa dor, esse momento, esse deserto, é para eu ser provado e para eu provar a Deus. Olha, Deus,
tá doendo, eu tô sofrendo, mas eu não te largo. Você entende? Então, para mim, tá? Para Isis, quando a pessoa diz assim, que nem Jó, né, me leva logo. Eu acho uma temeridade. Não valorizar, eu sei que é difícil, mas não valorizar que esse momento também é de amor. É um momento de ensinamento, para mim, tá? É um momento de ensinamento, e hoje eu vejo, sabe? O desenrolar dos acontecimentos. E eu perguntei a Deus, acho que madrugada passada, eu não consegui dormir. Tava com dor, levantei, vim para a sala e tava passando um filme na televisão chamado Quarto de Guerra. Eu nunca assisti esse filme. Todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo assistiu. Via todo mundo comentando, mas nunca tinha assistido. E tava passando esse filme de madrugada. Eu disse, rapaz, filme bom desse não passa de dia, só passa de madrugada. Que filme incrível, cara. Aquilo, sabe, abriu a minha mente de uma forma. Poxa, aquele momento que ela estava passando, do marido, não sei o quê, foi importante. O que a veinha passou foi importante para ela poder hoje ensinar e ela poder passar. Então, é como se a gente criasse repertório para passar para o outro. O que você vai passar para o outro que está sentindo uma dor? Você diz, olha, eu entendo, eu passei por isso também, mas vai passar. Deus é contigo. Não reclame, sabe? Não diga, por que, meu Deus, por que eu, por que eu? Entenda que é para quê? Que é para você aprender, para você mostrar a Deus que você tá com ele independente, não é porque ele é maravilhoso, porque ele te dá coisas maravilhosas, não, porque você o ama, de fato, de verdade, de, de, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, para mim, tá? Foi o que a dor me ensinou. E eu tô vivendo coisas maravilhosas. Vivendo coisas maravilhosas, testemunhos para contar, ao mesmo tempo que não tá perfeito, sabe? Que não tá redondinho, que não tá 100%. Mas eu tô com Deus e tá maravilhoso. Que mais? E queria comentar que a maternidade deu lucro hoje. Esse negócio de ensinar nossos filhos dá trabalho. Levar o menino não quer, o menino tá dormindo no culto, mas vale a pena. A maternidade me deu lucro. Hoje cheguei em casa do trabalho cansada. Meu filho sabe que eu tô com dor. A casa tava um brinco. O cheiro do cloro, acho que ele deu banho na casa de cloro. Tava na recepção do prédio. Prato lavado, tudo limpo, tudo maravilhoso. Eu disse, poxa, meu Deus, vale a pena, sabe, criar os nossos filhos com os princípios de Deus. E ele vê mais do que a gente fala, é o que a gente faz, tá? São os nossos exemplos, a gente passando pela luta, ele vendo que você está com dor, que você está sofrendo, mas glória a Deus, aleluia, sabe? Bora orar. Minha língua tá um chicote hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, por saber que o Senhor é comigo, meu Pai, por sentir a tua presença, por sentir que o teu Espírito nos ensina, nos aprimora, meu Deus. Nos ensina a viver a plenitude do teu querer, Pai. O que o Senhor quer para nós é vida com abundância e bênçãos e vitórias. Eu sei que o Senhor quer nos dar, meu Pai, o melhor dessa terra, meu Pai. Nos prepara, nos capacita a estar prontos, a estar preparados para receber, meu Pai, tudo que o Senhor tem de bom para nossas vidas. Que esse ano que se inicia seja um ano de bênçãos, um ano de vitória, um ano que a gente tenha testemunhos para contar, que a nossa vida reflita o nosso relacionamento que a gente tem contigo, meu Pai. Eu peço que o Senhor interceda pela vida de cada uma das minhas irmãs na fé, que o Senhor cuide da família delas à medida que elas cuidam dos teus, meu Pai, que elas buscam levar a tua palavra, Senhor. Nos guarda, nos protege, nos reveste com toda a armadura da fé, abre o nosso entendimento e que a gente busque entender que a nossa batalha é espiritual. A gente tem que usar as armas da fé para que a gente possa vencer. É isso, meu Pai, que eu te peço e te agradeço já com a certeza da vitória. Amém.
Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.